Oi, queridos, tudo bem? Bom, a gente vai iniciar então a correção do nosso primeiro tema do livro de revisão com questões de sistemas materiais atomística, questões que são clássicas na prova da URGS, questões que reiteradas vezes o professor comentou que são fáceis, acessíveis e vale a pena a gente estudar porque a gente não abre mão de questão fácil em hipótese alguma. Então eu vou começar com vocês aqui com os sistemas materiais, trabalhando uma questão que particularmente adoro, é muito boa mesmo, uma questão retro vintage, você pode perceber, 2001, tu nem era nascido, e a URGS já fez essa questão aqui maravilhosa, falando sobre composição de misturas. Então vamos começar aqui devagarinho, fazendo uma mistura de 10 gramas de sal de cozinha, então você coloca aqui o seu becker, coloca sal, areia, óleo e água. Então o sal e a água vão ficar nesse mesmo, eu vou colocar S mais A, sal e água, nesse mesmo sistema. A areia fina vai ficar embaixo, vamos colocar um pouquinho de areia fina aqui, tá aí. E o óleo vai ficar em cima, vamos colocar o óleo de verde só para destacar, óleo em cima. Então óleo aqui, areia aqui, fechou? E aí então o sistema já está montado, está prontinho, a gente já sabe tudo, onde está cada coisa e quantas fases eu percebo. Então o óleo é uma fase, né? Vamos começar aqui, ó. Óleo uma fase, areia outra fase, o sal e a água outra fase, logo tem que ser um sistema trifásico, de 3 fases. Já no sistema 2, a mistura abaixo, a gente tem uma mistura de gases. Nós sabemos que os gases eles são sempre solúveis e miscíveis entre si, pois existem inúmeros espaços vazios entre partículas gasosas. Então todo mundo fica junto, formando sempre um sistema monofásico. Então a gente tem no sistema 1 trifásico, no sistema 2 monofásico. O sistema ambos são hétero? Não. O sistema 1 é bi? Não, é tri. O sistema 1 é tri e o sistema 2 é mono. Resposta certa, letra C. Questão bem facinha, bem simples. Tenho certeza que vocês aí não tiveram muita dificuldade nessa questão. Já não podemos dizer a mesma coisa do exemplo de baixo, da questão 4, porque a questão 4 ela aparentemente é difícil, entretanto, se a gente souber, ou pelo menos lembrar minimamente, de onde ela vem, aí as coisas ficam fáceis. Essa questão, queridos, ela vem de um belíssimo diagrama de fases. Então é sempre bom fazer isso aqui, ó. Faz um eixo, faz outro eixo, tá pronto o gráfico. Aí você faz assim, ó. Vamos pegar aqui a linha, vamos aumentar um pouquinho, fechou, ó. Fica assim, fusão, fica assim a ebulição e fica assim a sublimação. Esse é o diagrama de fases. Gráfico que separa os estados sólido, deixa eu fazer a diferença aqui de tamanho rapidamente, fechou, agora foi, agora tá tudo certo. Sólido, ok? No meio é líquido. E lá na pontinha aqui na tua direita, gasoso. Tudo bem? Prontinho, esse é o nosso ponto triplo. Então, o que esse gráfico representa? Esse gráfico que tu está enxergando aqui. Ele representa, como já vimos outrora é ótimo, uma relação entre duas grandezas, porque é um gráfico cartesiano, aquele que só tem uma grandeza vertical e uma horizontal. Pressão e... Eita, lelê, e onde foi? Pessoal, desculpa, Canoas é uma cidade muito insegura, você deve estar percebendo isso. Então passou a ambulância. Pressão e temperatura. Temperatura, ok? Aqui. Bom, então fechou. Esses são os estados e as transições. Então, o que são essas curvas A, B e C? Essas curvas A, B, C são as curvas correspondentes a esse trecho do gráfico. É como se você tivesse um gráfico para o A, vou fazer grosseiramente aqui em cima, assim, entendeu? Um gráfico para o B, assim, e um gráfico para o C, assim, prontinho. Tá vendo? Só que como fica muito bagunçado, o pessoal simplesmente extraiu essa parte e deixou só a curva que separa o estado líquido do estado de vapor. Então você coloca aqui, ó, líquido, vapor para o A, líquido, vapor para o A, líquido, vapor para o B, líquido e vapor para o C. Como a temperatura varia no eixo horizontal, quanto mais para a direita, maior a temperatura, mais para a esquerda, menor a temperatura. Então se você estiver transitando para a direita, você está passando do líquido para o vapor.
Ó, aqui nessa condição, o B é líquido, líquido, vapor, C é líquido, 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 vapor. Só isso. Então, vamos fazer as leituras agora de acordo com o que eles estão nos mostrando. As três apresentam a mesma temperatura de ebulição. Não, essa linha indica a temperatura de ebulição. Por exemplo, ó, aqui na curva A temperatura de ebulição é essa. Na B é esta e na C, obviamente, é esta. Então, as temperaturas de ebulição definitivamente não são iguais. Errada A. B, a substância C é a mais volátil. Volátil, querido, é quem tem menor ponto de ebulição e, por conseguinte, ferve mais rápido. Volatilidade. Dessa forma. Tudo bem? Então, o mais volátil, vou fazer uma coisa, calma, pessoal que tem labirintite, prontinho, prontinho, ok? Era importante. Então, o que aconteceu? A gente tem ali, nesse gráfico, uma transição só entre o líquido e o vapor. Então, o mais volátil sempre é o que tem o menor ponto de ebulição. E o menor ponto de ebulição é o da letra A. E, obviamente, não o da B. Né? O composto A e não o B. Bom, a 21 atmosfera, A está gasoso. Então, você tem que ir a 21 atmosfera. Então, você vai pegar aqui o seu pontinho. Ó, vou pegar aqui, 20 é aqui. Fechou? Uma atmosfera é ali. Não, 21 A é líquido. 80 e 600, então 600 você traça aqui, 600, pega 600, deixa eu traçar direitinho ali, fechou, errei de novo, eita lelê, agora foi, ó, 600 aproximadamente está aqui, né? Então, a 600 milímetros, A e B são gasosos, e 80 graus Celsius, desculpa. Então, 60 e 80 graus Celsius é nesse pontão vermelho aqui, ó, tá vendo? Tá certo, já ferveu o A e já ferveu o B. Entretanto, o C ainda é líquido. Portanto, a resposta certa, letra D. A 91 atmosfera, A é gasoso, B e C são líquidos. 91 atmosfera, 90 dá mais ou menos aqui, né? Temperatura de 90 aqui embaixo. Então, o A e o B são vapores, são gasosos. E o C é que está líquido. O B não é líquido ainda não. Então, resposta certa, letra D. Ok? Espero que eu tenha me feito entendido. Qualquer coisa dá para voltar no vídeo. Se ainda não me fiz entender, eu faço questão de ajudá-los nos plantões, certo? Então vamos para a próxima. A próxima questão do tema está ali. Ó, assinale as alternativas que preenche corretamente. A alternativa que preenche corretamente é a lacuna enunciada abaixo. Considere a hipótese de que os organizadores dos próximos Jogos Olímpicos decidam confeccionar as medalhas em metal puro e que, além disso, substituam a medalha de prata pela platina. Nessas condições, a massa da nova medalha de platina deverá ser. Pessoal, como uma medalha tem sempre o mesmo tamanho e a platina ela é mais pesada que a prata, a gente percebe ali é o dobro da massa aproximadamente em relação à prata, a medalha nova de platina vai ser 2 vezes mais pesada do que a antiga, né? Então, ó, a nova medalha de platina deverá ser 2 vezes o dobro de massa da antiga. Se você não acredita em mim e quer fazer uma continha, gosta de matemática, você pode pensar no volume. O volume da medalha de platina e o volume da medalha de prata, platina e prata, precisam ser iguais. Então, se densidade é igual a massa dividido pelo volume, isolem o volume, isso vai te dar volume igual a massa dividido por densidade. E você pode fazer uma igualdade entre as duas. Ó. Massa e densidade da platina igual a massa e densidade da prata. Vou colocar platina 1, ok? Prata 2. Assim. Então, qual vai ser a relação entre elas? Ó, a densidade da platina, vou passar para cá, esse aqui para cá. Densidade da platina sobre a densidade da prata vai ser igual a massa da prata, né? Ó, massa da prata ali em cima dividido pela massa da platina. Massa da platina, ok? Dessa maneira. Então, dá para ver perfeitamente pela formulinha que a gente vai ter justamente essa relação. Então ele quer saber, ó, a nova medalha de platina deverá ser aproximadamente a medalha de prata. Então vamos pegar aqui a densidade da platina, que é 21, e dividi-la pela densidade da prata.
que é 10. Isso vai dar aproximadamente 2 vezes. Então a medalha de platina, que é a 1, né, ela é aproximadamente 2 vezes maior que a medalha de prata. Massa, obviamente. Certinho? Então tá aí. Essa questão de densidade, bem facinha também, nada muito complicado. Vamos para a próxima. A próxima questão é a questão 12, questão de 2008, linda questão. Trabalha com algo que a URGS adora, que é essa relação entre partícula e substância. E é bem facinha. Ó. Carbono, grafite e diamante. Obviamente formas alotrópicas. Já começa arriscando quem não tem no segundo termo o número 1. Água e água oxigenada. Olha, não sei, elas têm 2 elementos, a água tem 3 átomos, a oxigenada tem 4, então não sabemos agora distinguir uma da outra. Hélio e neônio são 2 substâncias que possuem partículas monatômicas, porque o hélio tem um átomo, o neônio tem um átomo também. Então são monatômicos, logo é 1 e 3. 1 e 3 já acaba a questão, viu que fácil? Letra D. Substâncias diatômicas tem que ter 2 átomos, só pode ser nitrogênio e cloro, então aqui embaixo só vai poder fechar com 5. E espécies isoeletrônicas tem a ver com elétron, né? E elétron a gente só encontra na 4. Portanto, resposta certa, letra D. Próxima questão do tema, achei. Considere os seguintes processos abaixo. Formação de neve em condições adequadas. Formar neve é formar gelo, pessoal, o estado sólido da água. Então, é um fenômeno físico. Clareamento de pelos com água oxigenada. A água oxigenada ela produz oxigênio molecular desse jeito, como você pode ver, com quantidades bastante grandes. E o oxigênio é um oxidante poderosíssimo. E se ele é um oxidante, ou seja, um grande pegador de elétrons de outras substâncias, é evidente que quem entrar em contato com o oxigênio vai perder os seus elétrons. Então é um processo químico, só pode ser. E a adição de adoçante, aspartame é um pozinho branco no café. Se você joga um pozinho branco no café, ele se dissolve no café, ele está sofrendo um fenômeno físico, porque dissolução é solubilização e não um fenômeno químico. Lembrando que se você esquentar o café, você obtém todo o aspartame que você por vez colocou, perdão, idade, colocou no café e então isso configura um fenômeno físico. Portanto, quais envolvem reação química? Apenas a 2. Facinho, né? Ó, vamos gabaritar essa prova. 20, que é o próximo exercício do tema, essa é um pouco mais difícil, entretanto nada impossível. É legal que se conheça um pouquinho algumas substâncias, queridos, e a amônia está em evidência, vou falar rápido porque já é página virada, tá? Caiu no Enem agora em 2018, pronto, já passou uma questão sobre os caminhões e transportes, lembra? Pois é, então essa é a amônia, ela é um gás, né, nas condições ambientes, e, por tal, ela é extremamente perigosa, volátil, uma base com concentrações altas pode se tornar corrosiva. E a primeira coisa que tu faz é riscar a água, porque o PF da água, que é o ponto de fusão, e o PE da água, que é o ponto de ebulição, não são menos 78 e menos 33. E lembrem que pontos de ebulição e fusão, bem como densidade e solubilidade, indicam uma substância. Logo, a água está fora. Ah, mas e como é que tu sabe que é a uma atmosfera? Bom, então vamos ler a questão, peço desculpas, até me equivoquei, já pulei uma etapa. Considere a reação abaixo. Analisando as propriedades das substâncias participantes nessa reação, verificou-se que uma delas apresenta o seguinte diagrama quando submetida a processos de mudança de estado físico. A substância participante da reação, que corresponde ao diagrama acima, é uma questão feita de forma meio relapsa, desleixada, digamos assim, por quê? Não fala a pressão e a gente sabe da grande influência que a pressão tem sobre as temperaturas das substâncias. Então, vamos considerar uma atmosfera, né? Que é o padrão. Logo, você com isso risca A, a B e a C, porque elas são substâncias iônicas, formadas por íons. Iônicas. E dessa maneira, essas substâncias vão apresentar fortes interações entre seus íons e pontos elevadíssimos, tanto que substâncias iônicas são todas sólidas nas condições ambientes, na CNTP e nas condições ambientes também. CNTP é condição normal, que é 0 graus Celsius e 1 atmosfera.
Uma coisa que é interessante salientar, pessoal, é que será iônico quando você tiver um cátion ligado a um ânion. E cátions são quando essa ligação se forma quando você tem metais e não metais, e ligados entre si, obviamente, à exceção do amônio, que é um clássico cátion não metálico, que é o NH4+, aqui no caso sulfato de amônio. Tudo bem? Então isso aqui é o sulfato de amônio, é um salzinho branco, sólido, obviamente, então os pontos não podem ser estes. Logo, a resposta certa é a letra D. A 1421, desculpa, que é a de 2014, é uma questão que se tu substituires os termos M1, M2 pelos nomes, fica muito mais fácil. Porque essa é aquela clássica pegadinha de ensino fundamental. Ah, o que pesa mais? Né? Já começamos errado por aí. Começamos errados por aí. Já começamos errado, perdão, por aí. O professor está bem, estou bem. Funciona assim, o que pesa mais? Um quilo de chumbo ou um quilo de algodão? 1 quilo tem uma massa de 1 quilo. Não mais, porque agora o quilo sofreu alterações, como havíamos conversado. O quilo era ainda a última grandeza lá do SI na França, que era física. Né? Era medida a partir de um cubinho de irídio e platina, e agora não vai ser mais, vai ser feito por intermédio de uma constante calculada pelos físicos. Foi uma decisão unânime que aconteceu agora nesse final de semana passada, e enfim, isso vai ter implicações diretas em várias outras grandezas. Portanto, vamos torcer para que o quilo, essa evolução só nos beneficie, não é? E infelizmente agora quem estava tecnicamente mais leve, mesmo sem ter feito crossfit, vai agora ter sua massa regulada. Afinal, a massa do quilo lá estava aumentando pelas oxidações, pois ele absorvia oxigênio do ar para sua estrutura, e daí ficava mais pesado. Então 1 quilo lá era mais pesado. Né? Então você tecnicamente estava mais leve do que efetivamente o quilo estava te dando. Bom, feito aí o desabafo, vamos trabalhar aqui as relações. Um tanque de flutuação contém a solução aquosa com elevada concentração de sais, que imita as condições do Mar Morto, ideais para que uma pessoa flutue. Em um tanque desse tipo foi realizado um experimento para verificar a flutuação de certos materiais, cujos dados obtidos são apresentados no quadro abaixo. Então você tem flutuação, massa, volume e os blocos. Usem o raciocínio lógico. Considere as seguintes afirmações. Ele está dizendo assim, 1 é o chumbo, ok? Então eu vou colocar 1, 2 e 3. Ele está dizendo que se tu tiver a mesma massa de chumbo e de borracha, o volume da borracha é maior que o chumbo. Evidente. Vamos supor que você tem 1 quilo de chumbo. 1 quilo de chumbo é uma coisinha desse tamanho. 1 quilo de borracha é um troço absurdo. Volume muito grande. Então, primeiro está correta. 2. Se os volumes forem iguais da borracha e do ferro, a massa da borracha é maior. Meu querido, se você tiver uma bola de borracha e uma bola de ferro de mesmo tamanho, é óbvio que a de ferro vai ter uma massa muito maior, né? Porque o ferro é muito mais denso, borracha. Portanto, está errada a segunda. Terceira, se M2 e M1, então, se M2 é maior que M1, ou seja, se a massa da borracha é maior que a massa do chumbo, então os volumes são iguais. Negativo, é o mesmo princípio da primeira afirmação. Se você tiver um volume igual de chumbo e borracha, você vai ter uma massa para borracha muito, mas muito maior que a massa do chumbo, né? Então olha lá, se o volume do chumbo for igual ao volume da borracha, então a massa do chumbo é muito maior que a massa da borracha. Tudo bem? Vamos de novo? Se você tiver uma bolinha de borracha e uma bolinha de chumbo, a bolinha de chumbo, que está com o número 1, tem uma massa muito superior à bolinha de borracha. Contrariando o que está escrito aqui, logo a afirmativa correta é A1 e a resposta, letra A. A 22 diz assim, diamante e grafite são variedades alotrópicas do elemento carbono cujas densidades são, respectivamente, 13,5 e 2,3. Em um conto de fadas, uma jovem foi a um baile com um anel de diamante de 1,75 quilates, cuja pedra tem um volume V1, e à meia-noite esse diamante transformou-se em grafite. O volume final dessa pedra de grafite será aproximadamente. Bom, vou fazer aqui com vocês então. Está dizendo que tu tinha o anel
e em cima desse anel você tinha um pedaço de grafite, diamante. Desculpa. Deixa eu colocar aqui o diamante, está ali o diamante. E à meia-noite, esse anel sofreu uma transformação, o anel é igual, mas o diamante virou grafite, um pedrão, né, amorfo, não amorfo, mas com uma forma assimétrica. Então, o que acontece? A massa tem que ser a mesma, porque a quilatagem é igual para eles. Eles têm 1,75 quilat, então isso vai te dar, né, 0,30, 0, na verdade não 0,30, 0,35, perdão, né? 0,35 grama é o que ele vai te dar com esse 0,20 grama para cada 1 quilat. Mas isso não é relevante, você não precisa fazer a continha com a quilatagem, não precisa pegar assim, 1 quilat vale 1 quilat vale 0,20, então 1,75 quilat vai valer X, né? Se fosse 2, dividir por 5, mas você pode pensar, se fosse 2 aqui ao invés de 0,2, aumentaria 2 vezes para cá, então aqui tem que aumentar 2 vezes. 1,75 vezes 2 é igual a R$1,75 vezes 2, que vai te dar aí 13,50, então vai dar 0,35 gramas. Para que você fez isso? Por quê? Me explica. Você fez isso para ver a massa que tu vai ter de carbono, antes e depois. Então você tem 0,35 antes, 0,35 depois. Ou seja, as massas são iguais. Ou seja, você pode estabelecer um critério de igualdade aqui nesse princípio, nessa relação. Entendi nada. Sim, querido, a densidade é igual a massa dividido por volume. Se a massa é igual nos dois, você isola a massa e passa o volume para cá. Massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Prontinho. Então como é que eu faço isso? Densidade vezes volume do 1, que é o diamante, igual a densidade vezes volume do 2. Prontinho. Então, a densidade do diamante é 3,5 vezes o volume do diamante. Densidade do grafite 2,3 vezes o volume dele. Eles querem saber o volume do grafite em relação do diamante, que vai ser maior. Então você passa esse para cá e esse para cá. Vai dar V2 dividido... V2, perdão. Dividido por V1. Deixa eu voltar rapidamente lá, me perdoem. V2, agora foi, aqui achei. V2, voltando ali, né? Perdão, tecnologia às vezes nos boicota. V2, voltando à explicação, dividido por V1, vai ser igual a 3,5 dividido por 2,3. E 3 dividido por 2 dá aproximadamente 3 meios, que é igual a 1,5. Tudo bem? Então a resposta, 1,5 V1. Lembrando que se V2 dividido por V1 é igual a 1,5, você passa o V1 para cá, vai dar V2 igual a 1,5 vezes V1. Prontinho. Não é difícil, né? Mais fácil fazer pela conta do que tecnicamente pela lógica, porque às vezes a continha esclarece melhor as dúvidas. Bom, passamos então para a próxima unidade, que é a unidade de atomística, que é uma alegria, né? A primeira diz assim, vamos começar aqui com uma questão agora mudando para uma outra lógica, uma lógica mais não tão contextual, não é? Porque nosso contexto não é de átomos, atômico. Agora a filtração, como a gente fez ali, montagem de misturas, essas coisas, densidade, são contextos claros no nosso dia a dia. Então vamos agora para uma parte mais abstrata. Então, indique quais os sistemas de íons não têm configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, não tem o mesmo número de elétrons. Entendeu? Não entendi. Ó, o sódio, número atômico 11, berílio, número atômico 4, gálio, não lembro, acho que é 31, nitrogênio, 7, bromo, não lembro também, sei que a massa do bromo é 79, que vergonha, né, a pessoa de química que não sabe a tabela de cor. Vamos lá, gálio 31, aí ó, o bromo tá ali, 35, que vergonha, né, esqueci o número atômico do bromo, shame on me, fechou.
Então vamos lá, vamos ver aqui o número atômico 35, ganhou 1, fechou. Então vamos lá, sódio 11, número atômico que indica o número de prótons e elétrons, sempre é bom lembrar disso. Se ele tinha 11 elétrons e perdeu 1, ele ficou com 10, e 10 elétrons é igual ao neônio, é gás nobre. Berílio tinha 4 elétrons, perdeu 2, ficou com 2, 2 é igual ao hélio. Gálio 31 perdeu 3, ficou com 28. 28 é igual ao ninguém. 28 é igual ao cobalto, se eu não me engano. Cobre 29, zinco 30. Então, vamos só conferir. Hoje eu estou numa fase de memória terrível. Níquel, que cobalto? Cobalto é 27. Patética a observação do professor. Lembrando que você não precisa decorar a tabela, vídeo, raciocínio pífio do professor. Então, níquel. Níquel não é gás nobre, então já achei qual não tem o mesmo número de elétrons dos gases nobres. Nitrogênio, 7 ganhou 3 elétrons, vai ficar com 10. 10 é o neônio. E 35 ganhou 1, vai ficar com 36. E 36 é o criptônio. Então a única que não tem configuração de gás nobre é a letra C do galho. Vamos para a próxima. A experiência de Rutherford, que foi na verdade realizada por 2 seus orientandos, Hans Geiger e o Ernest Marsden, serviu para refutar especialmente o modelo D. O problema é a palavra refutar. Refutar é contestar, contra-argumentar, contrariar, dizer que opa, isso não está certo, não. Então eles contrariaram o modelo do pudim de passas, aquele clássico onde o átomo era formado por uma massa com elétrons incrustados. Bom, a próxima questão, então, ela já é uma questão linda e um pouco mais algébrica. Um certo elemento químico possui número atômico 75, número de massa 186,2. Com base nesses dados, podemos afirmar corretamente que nunca, querido, um átomo no modelo básico vai ter 0, o número fracionário de nêutrons, prótons ou elétrons. Esse número fracionário aqui é porque se trata de uma média. Você provavelmente tem aí o elemento 75 com 186 de massa e com 187, por exemplo. Então, há uma média entre os dois isótopos e essa média vai gerar um número fracionário. Porque na tabela periódica há lugar para um elemento só correspondendo, não é a todos os isótopos daquele elemento. De cada tipo, um elemento de cada tipo, perdão, faltou o final da frase. Então, possui 111,2, não existe meio próton, meio elétron, meio nêutron, muito menos 1/5 dessas partículas. É quebradinho porque é constituído por diferentes isótopos. Resposta certa, letra C. A próxima questão do tema é uma questão muito fácil, que diz assim: na reunião da IUPAC, que celebrou o fim do Ano Internacional da Química, os mais novos elementos foram oficialmente denominados Flerov, em homenagem ao russo, Georgi, não sei, Flerov, e o Livermore, em homenagem à faculdade ou laboratório de Livermore, na Califórnia. Estes são os 2 elementos mais pesados da tabela periódica, que são altamente radioativos. O Fleróvio, vamos colocar aqui então, tem número atômico 114 e massa 289. Se você quiser saber o número de nêutrons, basta fazer 289 menos 114. Vai dar 571. Número de nêutrons, 175. Já acabou a questão. E o Livermório tem número atômico 116 e massa 292. Então isso vai te dar 176 nêutrons. Lembrando que a massa é a soma das bolinhas positivas mais as bolinhas neutras, os prótons e os nêutrons. E 116 mais 176 dá 292. Resposta na questão muito fácil, letra B. Uma questão que normalmente traz muito problema para os alunos é a 14, que diz assim: o ferro é um dos mais importantes metais, utilizado pelo homem desde a antiguidade. São dadas as seguintes informações sobre o elemento ferro. O ferro tem 4 isótopos, então isso aqui não é certo ou errado, isso aqui é certo, porque são informações. Então são 4 isótopos, ou seja, são 4 tipos de ferros. É o ferro que é mais levinho, o ferro que é
um pouco mais pesado, o ferro mais pesado e o ferro mais gordinho, né, que é o mais pesado dele. Então isso aqui diz respeito ao tipo de átomo, são isótopos. São os átomos diferentes do elemento ferro, as bolinhas que constroem a substância macro chamada ferro. O ferro pode oxidar e formar dois tipos de cátion, então essas bolinhas podem perder 2 ou 3 elétrons, quaisquer que sejam, tanto 54, 56, 57, 58. E o ferro pode apresentar duas formas alotrópicas diferentes, alfa e gama, que é a forma como todas essas bolinhas se organizam. Se elas se organizarem, todas elas, não importa se é 54, 56, 58, assim vai. Se elas se organizarem em quadradinhos, formam deles. Se elas se organizarem, sei lá, em tetraedros, por exemplo, formam outro. Entende? Então, é a forma como os átomos de ferro se organizam. Portanto, comecemos assim. Considerando as informações, é correto afirmar que A. Apenas o isótopo 56 é capaz de formar ferro mais 2. Não, querido, qualquer um dos 4 isótopos pode perder 2 ou 3 elétrons. Por que essa exclusividade? Porque está errado. Ferro alfa é formado pelos isótopos 54 e 56. Não. O ferro alfa ele é formado por todos os isótopos. Por que a exclusividade também? Por que a segregação? Um alótropo ele é constituído por estruturas diferentes, né? Ou seja, um alótropo ele tem uma combinação de átomos, são os mesmos átomos do outro alótropo. Por exemplo, o carbono diamante e o grafite têm exatamente os mesmos átomos. Entretanto, eles estão organizados de uma forma diferente. Ok? Então está errada B. O Fe mais 2 e o Fe mais 3 são originados de ferro com diferentes números atômicos, mas de maneira alguma, senão não seria ferro. O ferro alfa é originado de ferro mais 2. Não. Ferro alfa é macro, ferro 2 é micro, tá? Já está errado aí. Os diferentes isótopos de ferro podem ser encontrados tanto no alfa quanto no gama. Tá certo. Resposta certa é a letra E. Porque tanto no ferro alfa quanto gama tem todos os isótopos, ou seja, do mais magrinho ao mais gordinho. A diferença é a forma como eles estão organizados dentro da substância. Portanto, dentro de cada alótropo existem todos os isótopos. Essa é a frase que vai fazer com que tu elucide o que foi dito até então. E fechamos o primeiro tema, tá aí, querido, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu preciso estar à disposição, posso te ajudar também num plantão em qualquer situação, certo? Um grande abraço para vocês, ótimo resto de domingo e até as aulas da semana. Tchau, pessoal.